Graça e paz, queridos. Um motivo de alegria estarmos aqui nessa manhã, podendo adorar o nome do Senhor em unidade, porque com certeza nós fazemos isso em todos os lugares, em todos os momentos, mas quando nós nos reunimos é diferente, não é? Um levanta a mão, dá glória, outro dá aleluia, e tem gente que quer correr, e tem gente que quer saltar, e tem gente que faz igual a irmã Roseli chora. Eu acho que eu estou pegando o problema da irmã Roseli, porque eu nunca fui de chorar. E aí eu não sei se pega, mas depois eu vou conversar com ela, porque não dá não, gente. Estou chorando demais. Mas eu louvo a Deus. Que maravilha poder ver você trazer essa palavra que veio confirmar aquilo que eu vinha pedindo ao Senhor. Eu tenho um tratado com Deus há muitos anos. E eu sempre digo ao Senhor, eu posso receber o convite de quem for para pregar. Se o Senhor não me revelar a palavra, eu vou ligar, eu vou avisar, eu vou dizer, eu não posso pregar. Eu falei para Rê ontem, não foi Rê? Eu falei, é sábado, semana inteira Jesus não falou nada comigo. E eu imaginava, na minha pequenez, que eu ia falar sobre alguma das mulheres da Bíblia por conta do Dia Internacional da Mulher. E eu estava meio que ali sondando as mulheres. E aí eu falei para a Rê assim, ela até deu risada. Eu falei assim, pastor Moisés, na primeira vez que me convidou, ele falou assim, se acontecer alguma coisa e você não puder, você me avisa. E ontem eu estava esperando ele falar isso. Aí a Rê falou, ele não vai falar. Ele não vai falar. Eu falei, tudo bem. Mas eu louvo a Deus. Nós não ministramos o que queremos, nós ministramos o que Deus quer. E a palavra de reflexão e os louvores veio confirmando tudo aquilo que o Senhor tirou o meu sono, ontem à tarde, durante a noite, em uma inquietação, porque eu fui folheando a Bíblia e lendo, e o Senhor falando ao meu coração, Deus é isso e é isso. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 27, nós vamos fazer 2 leituras, mas são breves. Eu quero falar acerca de algo extraordinário. Mateus 27, versículo apenas o 46. Depois nós vamos migrar para o Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24. E diz assim, Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, porque me desamparastes. Lucas 24, versículo 1. Nós vamos fazer essas 2 referências, que diz assim, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscai o vivente entre os mortos? Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Incline sua cabeça, querido Senhor. Nós somos tão pequenos e falhos, Pai. Deus, nós não conseguimos entender a dimensão, muitas vezes, dos teus propósitos e desígnios. Mas estamos aqui na tua dependência, Pai.
Importa, meu Senhor, que eu diminua, a cada dia o Senhor cresça. Que o teu nome seja exaltado, que vidas sejam alcançadas. Que assim como o Senhor confortou, dilacerou o meu coração com essa palavra, o teu Espírito possa ir de encontro a cada vida, aqui presente, nas lives. Que o Senhor possa ministrar de maneira extraordinária e poderosa e revelar o teu amor que vai além do nosso entendimento. Senhor, usa-me segundo o teu propósito. Fala conosco no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Queridos, meditando um pouco acerca da palavra e sobre o mundo que nos cerca, hoje nós deparamos com pessoas e se falam tanto de amor. É amor para cá, amor para lá, e virou até uma palavra com menos valor. E se fala de amor, todo tipo de amor, mas quando nós olhamos para o amor oferecido pelas pessoas, muitas vezes, são amores superficiais. Às vezes, amores egoístas. Às vezes, amores destrutivos. Em nome de alguns amores, se fazem coisas que nós duvidamos que é amor. No texto que nós lemos, no Evangelho de Mateus, vai falar sobre o processo de morte de Jesus. Mas no capítulo 26 e capítulo 27, vai falar sobre a sua trajetória. A trajetória que levou o Filho de Deus a se entregar pela minha vida e por sua vida. A trajetória que vai revelar não o amor do mundo, não o amor superficial, não o amor que as pessoas estão oferecendo destrutivo, mas as pegadas de Jesus vai revelar o amor sobrenatural de Deus por sua criatura. Um amor que a nossa compreensão humana não alcança. Um amor que é tão grande, é tão poderoso que ele nos constrange. O amor de Deus é algo tão forte e tão atrativo sobre as nossas vidas, que muitas vezes eu me pego com vergonha dele. Lucas vai registrar ali no capítulo 22, que no momento do Getsemane, Jesus está, antes disso, na sua última ceia com os discípulos. É o último momento que Jesus pode se assentar e partir o pão com aqueles que andaram com ele durante 3 anos e meio. Quando ele oferece ali a ceia, e ele institui a ceia, que é um sacramento, ele leva os discípulos junto com ele ali para o Getsemane, porque Jesus sabia que aquela quinta-feira era a última dele na terra, como homem. Jesus sabia que depois daquele momento, ele iria passar por dores e processos que nenhum ser humano seria capaz de suportar. E Lucas vai dizer ali no seu evangelho que a agonia de Jesus era tão grande que aí o texto vai dizer que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Hoje nós sabemos que não foi isso exatamente. Nós sabemos que quando uma pessoa, isso é pela medicina, quando uma pessoa passa um estresse muito grande, algo fora das suas forças, suas artérias elas vão se dilatar. E quando ela dilata, ela vai extravasar sangue. Só que não é qualquer sangue, porque o texto vai dizer que são grandes gotas de sangue. Jesus poderia ter morrido ali, se fosse um ser humano como nós, ou nós numa pressão como essa, de um infarto do miocárdio, de um AVC. Mas Jesus sabia que para salvar a minha e a tua alma, ele precisava ir até o fim. Jesus sabia ali, desde sempre, tudo que ele ia passar como Deus. Mas agora, como homem, Jesus sente na sua carne o peso do seu pecado, o peso do meu pecado, o peso do nosso pecado.
Alguém diz assim, não, os judeus mataram Jesus, Pilatos matou Jesus, os romanos, não, quem matou Jesus fui eu, quem matou Jesus foi você, quem matou Jesus foram os nossos pecados. E lá, naquele momento, ele vai revelar o amor de Deus por uma humanidade caída, por uma humanidade que não valia. No processo de trajetória do nosso Salvador, que começa no Getsemane, Jesus vai revelar o que João diz em 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue entender a dimensão do amor de Jesus? Nós vamos sentar hoje e partir o pão, tomar do cálice, mas isso teve um preço que nenhum de nós teríamos condições de pagar. O Santo de Israel morrendo por homens e mulheres pecadores. O teu Salvador precisou ser esmiuçado. O teu Salvador precisou ser dilacerado. O teu Salvador precisou ser cuspido. O meu Salvador, ele precisou passar pela maior dor. E sabe qual foi uma das maiores? Foi quando o texto diz que ele clama e Deus já não está ali mais com ele, por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu iria dizer que para nós chegarmos ao domingo da ressurreição, nós precisamos passar pela sexta-feira. E sexta-feira fala de dor. Sexta-feira fala de prova. Sexta-feira fala de luta. Sexta-feira fala de angústia. Sexta-feira fala de renúncia. Sexta-feira fala de amor. Sexta-feira fala sobre entrega. E Jesus, após ser preso, num julgamento que não teve, e a ser açoitado por causa de nós, o nosso Salvador teve a sua pele, o seu corpo, as suas costas dilacerada. Alguns vão dizer que foram 3 cabos de açoite, outros vão dizer que foram 2. Não importa quantos foram. Nós sabemos que na ponta deles havia ossos, e que cada chibatada abria e arrancava, de maneira que as veias e artérias ficavam expostos. Por isso que Isaías vai dizer, em Isaías 53, que quem olhou para ele não viu formosura. A pele do nosso Salvador foi dilacerada. Deus moeu Jesus por minha causa. Você entende a gravidade de sentar na mesa dele? Deus moeu Jesus por tua causa. Para chegar ao domingo da ressurreição, Jesus precisava passar pela sexta-feira. E essa sexta-feira ia trazer sobre o Filho de Deus dores que nenhum ser humano consegue calcular. Jesus, sendo Deus, ele foi entregue na mão da criatura que ele criou. Jesus, sendo Deus, ele sofreu açoites, cuspe, pela mão daquele que ele formou, por aquele que ele deu vida. Jesus foi entregue na mão da criatura, sendo ele Deus, sendo ele Senhor, sendo ele dono de todas as coisas. O que é o amor para você? Há pessoas que deixam Jesus por amores vazios do mundo. Há pessoas que deixam Jesus por coisas que transitórias e passageiras. Há pessoas que deixam Jesus, e eu respeito, e eu já passei por muitas lutas e dificuldades, mas esquece de olhar para Mateus 27. E saber que a cruz foi colocada, não para ele, mas para nós.
O que te dá paz hoje, trouxe castigo sobre ele. O que te dá vitória hoje, foram os açoites sobre as costas dele. O que te dá acesso a Deus, foi a separação dele com Deus, naquela sexta-feira às 3 da tarde, quando ele clama. E ele diz: por que, Senhor? Porque o Senhor me abandonou. Porque quando Deus olhava para ele, não era mais o seu filho, mas era a Kátia que estava lá cheia de transgressões, cheia de iniquidade, cheio de pecado. Era o povo da igreja da genuína que estava ali cravado. E Deus não podia compartilhar daquele momento. E Deus se separou dele por nossa causa. Para nós chegarmos ao domingo da nossa vitória, para nós chegarmos ao domingo onde nós vamos poder, metaforicamente, olhar Deus face a face e ser servido pelo Senhor, ali na ceia, na grande ceia, nós vamos passar por afrontas, nós vamos passar por desafios, nós vamos passar por problemas, por dificuldade, mas a palavra dele garante: vai chegar o domingo da ressurreição, vai chegar o domingo do milagre, vai chegar o domingo, aleluia, que você vai poder levantar a tua mão e dizer: acabou, nós vencemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O que é que Deus tem nos pedido para deixar, que é maior do que o sacrifício de Jesus? O que é que impede de nós uma entrega total, olhando para esse texto? O que é tão grande que Deus pode nos pedir, que seja maior do que o amor dele por nós, do que o seu sacrifício? E eu fiquei meditando sobre isso. Porque não existe nada. É que às vezes nós colocamos as coisas nos lugares errados. Priorizamos coisas que não deveriam ser prioridades na nossa vida. Damos valor demais a coisas que são passageiras. E nos esquecemos que o amor de Deus, ele é maior que tudo. Jesus não ficou cravado numa cruz. Os pregos que alguns teólogos, historiadores e pesquisadores dizem que estava sobre as suas mãos, poderia ter 12,5 centímetros para atravessar os seus pés e as suas mãos e sustentá-lo na cruz. A coroa que estava sobre a cabeça dele não era coroa de rei, era de espinho. Se alguém já teve um corte na cabeça, sabe o quanto isso, qualquer corte na cabeça, extravasa sangue. E muito sangue, por mais superficial que seja. Imagina uma coroa cheia de espinho. O meu Salvador e o teu Salvador não foi recebido com coroa de rei. Não colocaram sobre ele um manto. Não se dobraram sobre ele dizendo que ele é santo. O teu Salvador, ele foi para a cruz como um ladrão. Por nossa causa. Trocaram o dono da vida por um assassino, que era Barrabás. A primeira pessoa que Jesus deu livramento foi para Barrabás. Era para ele ter morrido naquela cruz. O teu Salvador, ele foi para a cruz nu. E não é que aquele paninho que a Igreja Católica coloca lá, não, porque não foi isso. Era assim que eles eram crucificados, nus. Mas isso poderia ser comigo. Poderia ser com você, que não somos nada. Que nós somos? Barro. Que daqui a pouco passa. Eu estou falando
do Salvador da humanidade. Eu estou falando do Deus invisível. Eu estou falando do Senhor que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Que Ele não precisou pegar em nada para dizer haja luz. Ele apenas abriu a sua boca e tudo veio à existência. Para chegar ao domingo da ressurreição, no capítulo 24, Jesus precisou ser moído. Ele precisou ser dilacerado. Para você sentar, para eu me sentar hoje, pegar no pão e tomar o cálice, o meu Salvador precisou passar por coisas que você não conseguiria, eu não conseguiria. E é motivo de nós nessa manhã louvarmos e adorarmos e exaltarmos o seu nome, porque nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade é maior do que Deus na tua vida, na tua história. Nada é maior. E é verdade que no decorrer dos séculos nós começamos a aprender um evangelho tão light, tão diluído, para não dizer outra coisa. Um evangelho em que, imagina, você passando por dificuldade, por luta, enfermidade. Imagina, desempregado, então você não é dizimista? Como assim? Mas Paulo, no capítulo 14, versículo 22 de Atos, o texto vai dizer que Paulo está numa cidade pregando. E ele prega, todo mundo se alegra, daqui a pouco acha que ele é Deus, que ele é Júpiter, que Bernabé é Mercúrio, e ele diz, eu não sou nada disso. Daqui a pouco os mesmos que estavam amando Paulo, agora estava apedrejando. Paulo é apedrejado fazendo a obra de Deus. Paulo é apedrejado dizendo que Jesus é o Salvador do mundo. Paulo é apedrejado dizendo, eu tenho para você uma história, para te contar uma história de amor que pode mudar a tua vida. Mas Paulo foi apedrejado mesmo falando de vida. Tido como morto fora da cidade. Ele volta e o texto diz que ele vai dar ânimo aos seus discípulos, e vai dizer para eles, vocês precisam ter ânimo, tenham fé, se fortaleça, sabe por quê? Porque é por muitas tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus. Não pense que o evangelho veio trazer para você flores, não pense que o evangelho é um passeio na praia, não pense que o evangelho é brincadeira, não. O evangelho é poder de Deus para salvar o perdido. O evangelho é renunciar cada dia a nossa vida para herdar a vida eterna com Cristo. O evangelho não é brincadeira. O evangelho é tomar cada dia a nossa cruz e seguir em renúncia. E seguir em renúncia. E dizer para o Senhor, mesmo quando não queremos, estou aqui. Mesmo em meio à luta, eu estou aqui. Quando ele perguntar a Adão, ou ele perguntar a Kátia onde você está, nós não podemos dizer, eu me escondi. Não, eu estou aqui, Senhor. Quem sabe quebrado, quem sabe em meio à dificuldade, quem sabe com o coração dilacerado pelas dores, pelas lutas, mas nós estamos aqui, Senhor, aqui. Porque é o melhor lugar aonde você pode estar. É na presença de Deus. Paulo vai além. 1 Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se corrompa, se desgaste, o nosso interior, aquilo que é verdadeiro, ele precisa se renovar de dia em dia. Aí ele traz uma notícia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Não atentamos nós para a dor presente, não atentamos nós para a dificuldade presente, mas atentamos para aquilo que Deus preparou para nós, porque Jesus vem, Jesus virá.
voltará. Ele disse que ia preparar lugar, e ele disse, quando tudo estiver pronto, eu volto. Para levar vocês para onde eu estou, você também possa estar. Há uma promessa sobre a tua vida. Há uma promessa sobre a minha vida, sobre a nossa vida. A luta, a dificuldade, a dor, a fome, a peste não pode nos separar do amor de Deus. A dificuldade não pode te separar do amor de Deus. A luta não pode te afastar do amor de Deus. Aleluia. Para chegarmos ao domingo da ressurreição, que vamos ver o nosso Salvador, não como no espelho, mas face a face. Os dias na terra não serão fáceis. Porque o evangelho que é pregado hoje é que levantou a mão, se batizou, acabou. Só esqueceram de me avisar isso. Daniel era um jovem, apenas de 16 a 17 anos, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou a primeira leva de meninos e jovens e pessoas já com outro patamar de conhecimento para a Babilônia. Muitos foram mortos a fio de espada, outros ficaram na miséria, e outros foram levados cativo. Deus conhecia Daniel, não conhecia? Mas não poupou Daniel. Deus podia ter poupado Daniel de ir para a Babilônia, mas ele não poupou. Existem projetos de Deus e situações que nós não vamos conseguir compreender. E que são necessários, muitas vezes, para que outras vidas sejam alcançadas. Há processos na nossa vida que nós não chegaríamos em determinado lugar que Deus quer para alcançar outras vidas. Então Deus, não é que Ele causa o mal sobre a sua vida, eu jamais vou pensar isso. Porque as nossas lutas de dificuldades têm duas coisas. É inerente ao homem por conta da queda. Desde que o homem caiu, o mundo vive em luta. E nós não estamos debaixo de um guarda-chuva onde nada nos acontece. O sol que brilha para um, brilha para nós também. As dificuldades vêm. E muitas vezes Deus usa situações da nossa vida para chegar em um determinado propósito. Deus leva Daniel. Permite que Daniel vá, porque o texto vai dizer, em Daniel capítulo 1, que não foi qualquer coisa. Deus entregou o seu povo na mão de Nabucodonosor. Não era que Nabucodonosor era poderoso, era bom, era forte. Nada disso. Deus entregou, porque Deus tinha um propósito. E através da vida de Daniel, através da renúncia de Daniel, através do testemunho de Daniel, através da sua vida ilibada, Deus iria ser glorificado ali, na terra estrangeira. Deus iria ser conhecido, o nome dele seria notório. Daniel chega naquele lugar como um jovem, apenas um jovem, mas o coração dele estava enraizado à palavra de Deus. E ele decidiu que mesmo em lugares onde o pecado dominava, ele dizia, eu não vou me contaminar. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, a minha essência não é do mundo. A minha essência está em Deus. Eu posso estar na Babilônia, na faculdade, na escola, no meio de ímpio, mas quem eu sou está em Cristo Jesus, e eu vou guardar o meu testemunho aonde o Senhor me plantar. Oh, aleluia! Aonde o Senhor me plantar, e Daniel vai. E Daniel vai crescendo, porque a graça de Deus era sobre ele. Porque quem olhava para Daniel via Deus se manifestando. De maneira que homens, talvez muito mais velhos, muito mais instruídos, quem sabe, quiseram apagar Daniel. Mas quando Deus nos planta em algum lugar, não é para morrer, queridos.
Quando Deus nos prova, não é para nos matar. Quando Deus nos passa por uma fornalha, é para tornar o vaso mais brilhoso, para dar cor ao vaso, porque o vaso, sem a essência verdadeira, ele é nada, ele é só barro. Mas quando ele vai passando pelo fogo, ele vai ficando lapidado, ele vai ficando resistente, ele vai ficando brilhoso. E quem olha diz, tem alguma coisa dentro desse vaso, tem uma essência que ninguém pode colocar. Eu sei que é difícil, num domingo desse, ouvir que a gente é um vaso sem valor e que o fogo das lutas nos aperfeiçoa. Mas você pode pensar com você mesmo, como eu já pensei na madrugada, quantas provas eu passei, e noites sem dormir, lutas, e que eu saí melhor do que eu era. Eu precisei ser quebrada para entender que na força do meu braço não vai. Eu precisei muitas vezes ser moída para entender que depender de Deus é muito melhor. Quantas pessoas passaram por vales, não são todas, mas grande parte, e depois do vale diz, olha, quantas experiências eu tive. Não estou fazendo apologia aqui à luta, à dificuldade, mas elas são reais. Que para nós chegarmos ao domingo da nossa vitória, nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por dificuldades. Daniel estava na Babilônia, dando testemunho de Deus. Mas a inveja cresce tanto, e você conhece muito bem o texto, que ele é entregue. Faz-se um decreto. Convence o rei, que não sabia realmente do decreto, da intenção do decreto. E Daniel, por conta da sua fidelidade a Deus, ele vai parar numa cova. Será que Deus não podia ter livrado Daniel da cova? Será que nosso Deus não tem poder para isso? Aí, às vezes, a gente fica pensando, será que Deus não está vendo a minha luta, a minha dificuldade? Será que Deus não olhou para Jesus lá no Getsemane? Será que Deus não está vendo que eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo? Olha a minha situação, olha quantos anos. E fazendo uma reflexão sobre a nossa vida, olha quanto Deus tem trabalhado em nós. Quem éramos nós há alguns anos atrás? E aí Deus vai pegando o vaso. Aí ele vai trabalhando nesse vaso. A diferença é que o vaso na mão do oleiro comum, ele se quebra. Na mão de Deus, o vaso se transforma. As lutas vêm, não é para te desanimar. Domingo de vitória chega na nossa vida. Chega o domingo que a gente olha e fala, meu Senhor, eu passei. Mas nós precisamos entender que o Evangelho não é um parque de diversão. E olhar para Jesus e compreender o tamanho do sacrifício e do amor dele por nós. E aí, ele me ama. E pensando nesse amor, e você pensando nesse amor, olha que coisa extraordinária. Jesus, ele foi moído pelos nossos pecados e agora nós estamos aqui. Será que ele não se importa com você? Depois de todo o sofrimento dele? Será que você não vale para ele? É que nós não entendemos os processos. Eu até conversando com a pastora Camila, estava dizendo, a gente conversando, fazendo troca sobre o acidente do pastor, e eu não sei, porque eu não passei, mas eu imagino que foi momentos difíceis e dolorosos, mas qual era a chance deles entrar no Giglio e testemunhar acerca de Deus? Qual era a chance? De alcançar vidas. Deus usou uma situação
difícil, de dor. E como disse a pastora, muitas vezes, dela não saber o que fazer, e a gente fica assim mesmo. Mas em tudo isso, Deus estava sendo refrigério na vida deles, e não só na vida deles. Deus estava levando refrigério a almas cansadas, a vidas perdidas, sem esperança. Às vezes Deus permite que você trilhe caminho que você não quer trilhar, mas que lá no final vai redundar em glória, em louvor, em honra para o nome dele. Então importa que ele cresça, importa que o nome dele seja exaltado, importa que o nome dele seja anunciado, importa, aleluia, que o nome dele seja conhecido sobre a terra e que nós sejamos instrumento na sua mão preciosa. Alguém quer passar por dificuldade? Claro que não. Murilo tinha apenas 9 meses. E eu já passei com o Murilo várias vezes. Quando na virada de 1 ano ele deu entrada no hospital com uma febre de 42 graus. Sem convulsionar, porque Deus sustentou. Eu entrei no hospital, ele tinha a perna de um adulto, ele estava com catapora. A catapora desceu na derme, epiderme, chegou na subcutânea, que é o último estágio da pele. E parou todas as articulações do Murilo. Eu dei entrada no hospital M. Boimirim, porque não dava tempo de ir ao convênio. Eu tinha voltado da faculdade. E minha mãe me ligou e eu disse, a gente se encontra no meio do caminho. E naquele hospital, a palavra que eu ouvi do médico foi, eu tenho 24 horas para salvar seu filho. Eu vi o Murilo morto. Os olhos dele não mexiam mais. Furado várias vezes, ele nem chorava. E detalhe, fazia 1 mês que eu tinha passado por uma cirurgia delicada, e os médicos não sabiam, e eu estava ali, podendo ser contaminada, que eu não podia estar, mas eu estava ali com ele. E eu pedi a transferência de hospital para o convênio, não foi autorizado por conta do risco de morte, e eu fiquei 7 dias trancada com o Murilo. Numa UTI, só nós 2. E eu me lembro claramente que um dia eu dobrei meus joelhos. E antes de dobrar meus joelhos, eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me levou à tentação de Jesus. E eu disse ao Senhor naquele dia, se eu estou aqui por algum propósito, me mostre. Me dê a oportunidade de cumprir o teu propósito. Fazia 7 dias ainda que o Murilo inspirava cuidados. Já tinha saído do quadro mais grave, mas os ultrassons mostravam, naquela época foi uma época de superbactéria, que ele podia perder todos os movimentos. Apenas 9 meses. E nós, após esse momento de oração, no 8º dia, o médico resolveu tirar o Murilo da UTI e levar para o quarto. Eu tinha feito a oração um dia antes, pedido ao Senhor. Várias pessoas que foram visitar o Murilo saíam de lá chorando, porque olhava para ele sem expressão nenhuma. E continuei lá, entendendo que podia ser um propósito de Deus. E quando o médico mandou ele ir para o quarto, quando eles colocam ele na maca, leva aqui, abre a porta do quarto seguinte, o Espírito Santo falou ao meu coração, é por causa dela que você está aqui. Por causa da Juliana. Uma mulher abandonada pelo marido com uma criança de 1 ano. Uma criança que estava à beira da morte com uma diabetes altíssima. Deus permitiu aquele processo para que eu alcançasse a Juliana. E naquele momento, quando o Espírito Santo falou comigo, eu disse, se é isso, me dê oportunidade. E no outro dia, Deus tirou todo mundo do quarto. Porque tinha uma TV, tinha uma sala pedagógica, onde as mães podiam levar os filhos. Ficou eu, a Juliana, a sua filha e o Murilo.
e eu não fechei a minha boca. Processos que te levam aonde com as tuas pernas você não pode chegar. Processos que te levam a lugares, a voos, que sozinho você não alcança. Mas Deus abre porta para que vidas nasçam através da palavra de vida que você tem. Então não reclame da luta, da dificuldade. Eu sei que tem gente enfrentando problemas e problemas difíceis, mas eu quero te dizer uma coisa, vai chegar o domingo da tua vitória. Deus há de fazer milagre através da tua vida, através da tua história. E você vai glorificar ao nome do Eterno. Aleluia! Aleluia! Então não desanime. Pergunte ao Senhor o porquê do processo. Pergunte ao Senhor onde o Senhor quer me levar, o que o Senhor quer me ensinar. Jesus sabia do processo e do resultado. Eu não sei. Você muitas vezes não sabe. Mas Deus quer fazer de você um instrumento. Mas não é qualquer instrumento, é instrumento de valor, precioso. E pasmem, depois disso, Murilo já teve outra internação. E por causa de uma mãe com uma criança com meningite. A criança de 1 mês. Murilo com uma febre, que o Murilo tem uma história, ele tem um casamento com a febre, não é possível. Ele tem umas febres, e eu sei, ele não tem 38 de febre. A dele, se ele fala assim, mãe, eu estou quente, para o hospital. A gente ora, vamos para o hospital, deve ter alguém lá esperando. Outra febre alta, suspeita de meningite. Aí vai para exame, volta. Quem fez exame de meningite sabe que é um processo difícil, não é qualquer pessoa, é o dia inteiro no hospital, um médico específico. Entra uma mulher com uma criança de 1 mês. Acho que Jesus já me conhece mesmo, né? Eu falei, meu Deus, eu sei, não é possível. Orei por aquela mulher, falei do amor de Deus para aquela mulher, levei uma palavra de esperança, e ela era crente. Uma palavra de esperança, não sei se a criança dela tinha meningite. Eu sei que o resultado do Murilo deu negativo e ele teve alta. Processos. Eu sei que é muito difícil dizer, ainda que o meu homem exterior se corrompa, se desfaça, se desgaste. É muito difícil isso. Mas não é isso aqui que vale para o Senhor. Eu sei que nós olhamos para a nossa saúde e é realmente algo precioso. E é precioso para Deus também. Mas nada é mais importante do que a nossa alma. O que vale para o Senhor é a nossa alma. Foi por causa dela que Jesus sofreu. Os processos vêm, mas eles vão também. Às vezes, para alguns, de maneira que nós não gostaríamos, e é verdade. E nós sabemos que nós somos como uma flor da Eva, que cedo passa. Mas os processos, e esse vaso, esses vasos na mão do oleiro, pode glorificar muito o nome dele. Que nessa manhã nós possamos assentar à sua mesa e entender a dimensão do seu amor. Entender que o amor de Jesus, ele é maior que qualquer coisa. Ele é maior do que as nossas dificuldades, nossas imperfeições. O amor de Jesus, ele é maior do que as nossas dores. O amor de Jesus é maior do que o amor de uma mãe para o seu filho. O amor de Jesus é maior do que o amor de qualquer ser humano. E pode ter certeza que em meio a todo e qualquer processo que eu possa passar e você possa estar enfrentando, Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando de você. Você não está sozinho no barco. Eu costumo dizer que o barco onde Jesus está pode entrar água, mas ele não afunda não. Ele tem rota certa. Ele vai chegar do outro lado.
Você pode ter certeza, com Jesus no teu barco, na tua casa, na tua vida, talvez as coisas não estejam como você gostaria, mas há um propósito maior. E no final das contas, você vai olhar para trás, eu olho para trás e nós dizemos, valeu a pena. Valeu a pena passar por esse processo, porque eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu só conhecia Jesus através do testemunho da irmã, do irmão, de não sei quem. Eu conhecia o Jesus de Daniel, ou então como Jacó, né? Jacó dizia assim, ó Deus de Abraão, de Isaac. Ele nunca dizia, meu Deus, até que o dia ele teve um encontro e ele pôde dizer, ele agora é o meu Deus. Processos nos ensina a ter experiência com Deus. Então, que nessa manhã você possa se sentir confortável ou mais aliviado, sabendo que você não está sozinho no seu processo. Há um Deus cuidando de você. É só você olhar as assistências que Deus tem mandado. O cuidado de Deus sobre a tua vida. Deus tem cuidado de nós, amém? Vamos fazer uma oração. Quem sabe nessa manhã nós precisamos nos inclinar um pouco mais e agradecer ao Senhor. Pai, obrigada. Nós sabemos que nós não merecemos absolutamente nada, Senhor. Tua palavra diz do que se queixa o homem, né? Às vezes nos queixamos de tantas coisas. Esquecemos de olhar quem nós somos verdadeiramente. Vasos cheios de falhas e defeitos. E não só defeitos lá fora, mas mesmo na tua casa. Somos falhos, somos muitas vezes pecadores. Às vezes reclamamos, murmuramos, às vezes batemos o nosso pé como criança. Mas nós queremos nessa manhã pedir perdão, Pai. E olhar para a cruz de Cristo e entender que Ele foi moído por nossa causa. Que o sofrimento dele nos traz paz. Nos traz, Senhor, essa comunhão de poder falar contigo. Pai, abençoa os meus irmãos que estão passando por momentos difíceis. Quem sabe, Senhor, nos seus lares, na sua saúde, desemprego, lutas que eu não consigo, Senhor, compreender. Mas eu sei que Tu és o Deus que resgata, que levanta o pobre do monturo. Eu sei que Tu és Deus que até permite a cova, mas quando tira da cova, o Teu nome é exaltado. Senhor, nessa manhã, se tem alguém na cova, vai de encontro ao Teu filho, à Tua filha. Se tem alguém no leito, vai de encontro nessa manhã. Se tem alguém sem esperança, Tu és a nossa esperança. Se tem alguém sem força, dá força do céu, para que o Teu filho, a Tua filha possa caminhar, para que possamos, Senhor, caminhar dizendo que o Senhor é bom e bondoso para com as nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, abençoe as nossas vidas, nos fortalece e que essa comunhão que existe entre nós, Senhor, possa ser por toda a eternidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus, espalhada sobre a face da terra. E nós aqui, como parte desta igreja, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo, amém. Jesus, está encerrado e uma boa semana para os meus irmãos.